O falso profeta, a segunda besta de Apocalipse, aquele que tem 2 chifres como o cordeiro, mas fala como o dragão. A Bíblia, ela vai se posicionando quem é esse falso profeta. E nós hoje vamos falar sobre esse personagem que vai surgir muito em pouco tempo, mas a gente já está sabendo e identificando as suas características através das Escrituras. Vamos então para o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje vamos ao livro de Apocalipse, vamos ao livro de Deuteronômio e ver quem é esse falso profeta, ver o que o Senhor nos fala sobre o falso profeta. Quando o Senhor anuncia aqui na Bíblia, nós ficamos de olho e pesquisando dentro da palavra de Deus. E o que é um falso profeta? Tudo está na lei. Nada surge por acaso, meus queridos amigos, nada é por acaso. Então a lei vai mostrar em Deuteronômio 13 o que é um falso profeta. E diz assim, ó: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, lá na lei já falou o que é o falso profeta, que ele vai fazer com que sigamos a outros deuses com falsos sinais, e isso é para que o povo seja provado. E nós estamos aqui há muito tempo falando sobre a palavra de Deus, e no último vídeo nós falamos sobre provação, que o Senhor vai provar o povo nos últimos dias, porque aquele que for purificado, será como ouro purificado. E há aqueles que são como palha e vão queimar e nada vai restar. Então, Deus provará. E aí, queridos irmãos, vamos nos adiantar aqui e ver no versículo 5, que diz assim: a consequência que vai receber, ou melhor, a sentença que vai receber o falso profeta. Aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Então, aqui em Deuteronômio diz que o falso profeta que profetizar ainda dizendo vamos a outros deuses, ele tem uma sentença: ele morrerá. Então nós já sabemos que há uma consequência para esse falso profeta. E aí a gente vem no livro de Apocalipse, que vai falar sobre um falso profeta. E aí eu paro aqui, que é um assunto que muitos falam: existe muitos falsos profetas. A palavra diz que há muitos falsos profetas. Realmente, há muitos falsos profetas. Desde o início, houve falsos profetas. Nós vemos que houve falsos profetas no passado que pagaram com a vida realmente. Mas a Bíblia fala de um momento específico, que se levantara uma pessoa para exercer o papel de falso profeta, trabalhando com uma besta. Então nós vamos ver em Apocalipse duas bestas. A primeira besta que se levanta do mar, que nós sabemos que é um reino e um rei. E nós vamos ver a besta que levanta da terra. Quando nós olhamos aqui em Apocalipse, que nós vamos ler, nós vamos ver, claro, existe uma besta que se levanta da terra e que ela é o falso profeta, que vai enganar as nações.
Queridos irmãos, esse falso profeta, ele vem com enganos, com mentiras, com feitiçaria. Esse é um homem que vai aceitar o papel de falso profeta. Ele vai exercer esse papel. E ele vai enganar as nações, fazendo com que, como disse lá em Deuteronômio, eles sirvam a um Deus estranho, que não é o Deus dos nossos pais. E esse falso profeta vai levar multidões a esse erro. E ele vai ter a consequência dele, que nós vamos ver aqui. Então vamos ler aqui em Apocalipse 13:11, que diz assim: depois disso, vi outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro. Então, ele tinha 2 chifres, parecia um cordeiro. Mas ele falava como um dragão. Então, ele vai ter a aparência de um homem de Deus, ele vai ter todas as características religiosas, de piedade, vai ser carismático, mas o povo de Deus, que estará nos últimos dias, vai estar tão cheio da unção, da renovação, porque o Espírito Santo será derramado sobre essa terra nos últimos dias, que vão perceber a sua voz, que é a voz de dragão. Então, o povo de Deus, quando ele falar, aquilo vai ressoar como um dragão, porque eles vão olhar e vão ver a aparência de piedade. Mas quando ele falar, ele vai ser identificado pelo povo de Deus. E o povo de Deus vai se afastar e vai gritar que ele é o falso profeta. E as coisas não vão ficar muito boas para o povo de Deus depois, porque eles vão anunciar e vai estragar a situação dele, porque ele está lá muito bem, com aquela aparência, e o povo de Deus dizendo que ele é o profeta. Então, queridos irmãos, essa segunda besta exerce toda a autoridade na presença da primeira besta. Então está escrito segunda besta, mas é um homem. Tem gente que fala assim, aquela besta. Não, gente, é um ser humano mesmo. É um homem que vai estar aqui nessa terra agindo. E você vê que essa besta tem uma peculiaridade dela. Nessa aqui, ela sai da terra. E quando a gente olha aqui, a besta sai da terra, isso aqui sai da terra, vai linkar a gente com o que foi escrito lá na palavra de Deus. Porque um dos filhos de Jacó foi abençoado. A palavra diz assim, e que você multiplique como peixe sobre a terra. Poxa, tem uma coisa errada, como é que peixe se multiplica sobre a terra? Mas aí o Messias, o mestre, vai dizer para o apóstolo dele, que vocês sejam pescadores nessa terra, que sejam como pescadores de homens sobre a terra. Então, essa pesca e esse olhar na terra está mostrando para os filhos de Deus, está mostrando para esse trabalho evangelístico que foi dado a Jacó, que foi revelado a Jacó. Jacó fala, multiplique como peixe na terra. Então, está mostrando o povo de Deus, que deveria ser o povo de Deus, onde estaria aquele mover de anunciar o evangelho, o mover de anunciar as boas novas, mas aí no meio dessa terra vai sair uma besta, não vai sair um peixe, porque no meio dessa terra que Deus vai profetizar lá em Gênesis, multiplique-se como peixe sobre a terra, vai sair uma besta, vai sair um leviatã dali, e esse leviatã, essa besta que está se levantando ali, que vai ser o falso profeta. Ele vai se fingir de cordeiro, vai se fingir de aparência de piedade, vai se fingir que ele é coberto com Cristo, da unção, do ungido, mas na verdade ele está escondendo um dragão dentro dele, porque ele vem com toda a maldade do dragão. Ele vai compor esse trio entre o falso profeta, essa besta e o dragão,
para agir nos últimos dias com total crueldade, mas com engano. Porque por que ele não vem logo de dragão? Não, ele vem cobertinho, escondidinho, enganando. E você vai ver que está, então, apontando para o meio religioso. Então, nós vamos ver um líder religioso, com aparência de manso, mas que dentro ele é o terror. E ele vai fazer com que todas as nações venham a ele, e ele vai dirigir esse povo para adorar essa besta. E nós vamos ver que vai ser só palavra de blasfêmia, nós vamos ver que vai ser o nome de Deus totalmente blasfemado, porque é isso que eles vão fazer o tempo todo. Então, essa besta aqui que se levanta, ele vai blasfemar contra o Senhor. Por isso, a palavra diz que não há perdão para aqueles que blasfemam. Então, esse homem, não há perdão para ele, porque quando ele está blasfemando, ele já está condenado. Então, esse homem, ele não tem nem julgamento. Ele é jogado lá no lago de fogo e enxofre diretamente. Porque não, ele já foi condenado. Ele nem precisa de julgamento, de tanta blasfêmia que ele vai estar exercendo sobre essa terra. Ele vai aceitar esse papel de levar as multidões. Ele vai levar as multidões a receberem o nome, a receberem a marca e a receberem o número da besta. Esse líder vai fazer com que as nações aceitem de bom grado serem marcados pela besta. Ele vai fazer grandes feitiçarias. Esse homem na terra, esse falso profeta, ele vai ser um ocultista. Esse falso profeta, ele vai estar metido com toda mentira, com todo engano, com toda magia negra que se pode imaginar nos últimos dias, pesadíssima, fazendo, irmãos, movimentos que você vai olhar para acreditar, fogo cai do céu. Tudo que ele estará fazendo será através de engano, através da tecnologia, porque estará na mão dele todo esse equipamento para trazer o engano. Tudo que ele trará será um engano para que as nações vá cegas para esse abismo. Então ele terá na mão a economia, ele terá na mão o poder, ele terá na mão toda a autoridade, ele terá na mão todo o prestígio para cegar o povo. Então, quando a gente fala do falso profeta, quando nós falamos da besta, nós estamos falando, não é uma besta, nós não estamos falando de um cordeiro falso, nós estamos falando de um homem que vai aceitar esse papel insignificante, maligno, desprezível, para a derrota da sua vida. Mas, apesar de ser a derrota para a sua vida, muitos irão com ele. E nós vamos ver aqui esse líder religioso, nós vamos ver que no final a palavra diz que nós teremos uma igreja que vai apostatar da fé. A palavra diz que o anticristo, para que ele apareça, nós vamos ter uma igreja que vai estar afastada, vai apostatar da fé. E essa igreja que está ali separada vai seguir piamente esse homem, porque elas não vai ter força para sair desse sistema que está se fundindo, porque vai trazer benefícios à pessoa. Eu quero estar ali porque aí eu tenho meus benefícios. Não, eu tenho meus benefícios com a minha casa, com a minha família, porque eu tenho benefício. Então a igreja que vai seguir, ela vai atrás dos benefícios, ela vai atrás do que se pode receber, a troca que esse homem vai ceder, vai oferecer para ela, e isso vai ser
uma tristeza muito grande. Mas nós vamos ter um grupo que vai estar com os olhos abertos, anunciando as boas novas verdadeiramente, e um grupo que vai estar pescando os homens ali que se multiplicaram pela terra. Então esses homens que se multiplicaram pela terra, vai ter um grupo que vai estar buscando eles e sendo pescadores, mas vão ter outros homens que vão aceitar cair na rede do falso profeta. Então, queridos irmãos, outra coisa que me veio aqui é sobre o chifre. Esses 2 chifres, fala que a besta, que esse falso profeta, ele tem 2 chifres como cordeiro e fala como dragão. Irmãos, eu vou ser bem sincera com os irmãos, que eu gosto de ser bem sincera. Quando eu começo a ler aqui que tem 2 chifres, Deus me mostra no meu coração que esse homem tem 2 poderes, porque existe 2 chifres. Mas eu não consegui alcançar ainda o que o Senhor quer me falar quando Ele me mostra 2 chifres. Ele fala, tem algo ali naqueles 2 chifres, são 2 poderes. E se os irmãos conseguiram entender por que 2 chifres, 2 poderes, o que o Senhor está querendo falar, põe aí nos comentários, que aí já vai ajudando também. Porque é o que eu falo, nem tudo eu alcanço. E aonde eu não alcanço, eu não vou avançar, porque eu não consegui alcançar. Então, irmãos, se vocês conseguirem alcançar esse pedaço aí, coloca para mim que ajuda bastante. E vamos continuar aqui, irmãos, para ver o que vai acontecer com esse falso profeta. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem compartilhando os vídeos, dando seu like, deixando seu comentário, que isso ajuda no engajamento para que outros irmãos consigam receber esse vídeo também. Então, e muito obrigada pelos irmãos que estão me abençoando com palavras de bênção, que estão orando por mim. Irmãos, eu fico muito grata de receber as orações de vocês. Olha só aqui em Apocalipse 19, olha o que Deuteronômio fala lá atrás. Gente, Deus é tremendo. E o que Apocalipse fala aqui na frente? Ó, 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Vocês viram que lá em Deuteronômio, o que Deus já tinha falado. Aquele que fizer ir a outros deuses, o falso profeta verá qual será a consequência do seu destino, a morte. E aqui Deus não mente. A palavra de Deus, do jeito que o Senhor fala, acontece. Então, esse será o final desse homem que aceitou esse papel. Será esse, a morte, porque já havia sido determinado. Então, Deus tem um acordo. E Ele deixa o acordo bem claro. E aí você que decide o que você quer. Não, eu não quero esse papel para mim. Mas vai ter um que vai pegar de unhas e dentes. E vai ter a sua consequência. E aí, quando chega aqui no 20:10, diz assim: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, não vale a pena esse destino, mas tem quem vai querer. Porque ser celebridade para algumas pessoas é algo maravilhoso. Ser celebridade é demais nessa terra. Então a pessoa quer ficar com essa imagem de celebridade por um preço que às vezes não vale a pena. Então esse homem aqui, que é o falso profeta, a segunda besta, vai aceitar um papel que ele vai exercer com grande alegria de celebridade. Mas ele vai aceitar um pacto maligno, um
pacto com o dragão e vai terminar juntinho com ele no final. Então, queridos irmãos, esse será o final do falso profeta, juntinho com o dragão. E existem outros vídeos na mesma sequência, aí é só você voltar, vou deixar alguns no link para você acompanhar. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.